Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Com muita satisfação, cumprimento a todos para juntos abrirmos mais uma lição da Escola Sabatina e juntos compartilharmos de informações tão importantes para a nossa jornada cristã. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por um dia ter enviado teu Filho, também nosso Deus, e que cumpriu com a missão de forma tão vitoriosa. E muito obrigado também pelo teu Santo Espírito, também nosso Deus. Esses três seres maravilhosos, o nosso Deus, o grande Elohim, que tem realmente feito a diferença em nossas vidas e a verdadeira diferença, mostrando a diferença de luz e trevas, nos convidando e nos proporcionando a fazer parte dessa luz eterna, que jamais a nossa raça deveria ter saído dela, mas que pela tua graça tu nos recupera, tu nos redime e, acima de tudo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que isso fosse possível, para que essa raça pudesse ter a vida eterna, ser reintegrada a esse quadro maravilhoso do teu projeto eterno de amor. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É o que buscamos, é o que pedimos, cremos, em nome de teu Filho amado. Amém, Senhor. O Espírito Santo. Interessante que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o ser que mais nos envolvemos ao longo da nossa vida de forma direta, o ser que nós mais sentimos a presença na nossa vida de forma direta, o ser que nós ouvimos a voz da divindade de forma mais direta, é o que menos conhecemos sobre a sua natureza. Mas o pouco que conhecemos, revelado nas Sagradas Escrituras, temos o suficiente para estudarmos pela eternidade afora. Muito curioso. Mas a obra dele é algo tão especial, tão simples, mas tão direto e tão sério. Olha que nós temos aqui de cara no verso principal, tema central, tratando sobre o Espírito Santo. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Observe essa palavra, outro Consolador, dupla aplicação, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Daqui a um pouco nós vamos trabalhar um pouco mais com isso aqui. Mas veja que Consolador, os três trabalham como Consolador: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem que lê João 3,16 e não consegue ver o Pai como Consolador? Quem que não conhece a mensagem, e a hora que conhece e entende o sentido dela, desse amor e de dar ao Filho, que não se consola? Os três são consoladores. Mas, além de consolar, ele tem uma missão muito dirigida, auxiliado pela palavra, auxiliado pelo amor do Pai, pela referência do Pai. O Espírito Santo tem uma missão representativa da Trindade muito especial na nossa vida. Por isso que marca tanto. Convencer. Convencer.
E é muito sobre isso que falaremos hoje. O segundo tema da semana: representante de Cristo. Note que ele representa tanto o Pai quanto o Filho e se expõe nessa missão desde o Pentecostes de maneira direta e generalizada. E nós vamos ver daqui um pouquinho que teve uma forma indireta e antecipada da participação dele com os discípulos logo no final, após a ressurreição de Cristo, dentro dos 40 dias. Mas de forma genérica e específica, essa qualificação representativa dele, da Trindade aqui. Agora aqui no manual apresentando, então, representante de Cristo. Nós vimos que João, o único dos autores do livro sagrado, que apreciou e usou a palavra Paráclitos, se referindo ao Espírito Santo. E que podemos entender, no seu contexto, a qualificação de advogado, conselheiro, intercessor, mediador. E como nós já vimos, tanto Cristo disse que ele e o Pai era um, mas como esse texto aqui, que nós lemos na abertura, que usa a palavra outro consolador, mostra que Jesus também é um consolador. Então, se Cristo e o Pai é um, Cristo e o Espírito também é. A Santíssima Trindade é uma unidade e que nos convida, como um universo de servos e servas do Altíssimo, a se tornar também um com eles, o humano com o divino. Percebe o quanto é sério isso? No terceiro tema, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma expressão muito feliz e sábia, que usado por Deus, o autor dessa lição, usou para nos revelar algo realmente maravilhoso. Mais importante ainda foi o texto que aqui foi citado no primeiro parágrafo do manual, de Atos dos Apóstolos, página 52, uma citação da serva do Senhor, Ellen G. White. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não revelou isso a eles. Com relação a tais mistérios, demasiadamente profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Olha, eu fico imaginando a situação que Daniel passou, o próprio João, o discípulo amado, passou, tendo testemunhado o que eles testemunharam, visto o que eles viram, ouvir o que eles ouviram, presenciar na dimensão eterna, como em nossa dimensão, o que eles presenciaram para escrever, mesmo sem ter entendido tanto, mas viu e ouviu coisa que nós não temos nem noção. E em se tratando do Espírito Santo, então, que silêncio é eloquência, nós sabemos, temos convicção indiscutível, incontestável, de que ele é um ser, uma pessoa, e é membro da família de Deus, da qual a família humana foi criada à sua imagem e semelhança. Mas como foi difícil para eles ver muita coisa que eles não puderam escrever, ouvir muita coisa que eles tiveram que guardar, a pedido da divindade, para que na hora certa os enigmas revelados e lançados em forma de quebra-cabeça nas escrituras sagradas pudessem ser montados
e compreendidos. Mas se tentasse falar, ou se alguém tenta mostrar algo tão profundo, sem ter um embasamento seguro, sólido da palavra revelada, meus amados, é morar debaixo de pedra. Mas esteja certo disso, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 3 textos bíblicos nos dão uma grande e forte e impactante ideia sobre isso. João 14, 26 nos mostra que ele é um mensageiro, representante, enviado pelo Pai. Observe esse detalhe. Depois, em João também, capítulo 15, verso 26, diz que ele é uma testemunha viva do Pai e do Filho. Observe essa postura. E depois, João ainda, capítulo 16, verso 7 ao 14, nos mostra que ele é um missionário do reino, com missão dirigida, tarefa, dever de casa. Observe que não tem como ser mais claro para entender que o Espírito Santo é uma pessoa com posição no céu, no universo, na terra, e com missão distinta, com envolvimento dirigido em prol da nossa salvação. Mas vamos adiantar mais o passo para aprofundarmos mais desse assunto tão lindo. O 4º tema: o Espírito Santo é divino e com D maiúsculo, porque da divindade, que eu saiba, só envolve Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, plural. E não tem criatura nenhuma no universo que seja divina, ou que foi, ou que um dia será. Criatura é sempre criatura. Criador, sempre criador. Criador, divino, criatura, criatura. A divindade, aqui, nós podemos observar uma das formas de atividade, a inspiração. Em João, capítulo 16, verso 13, disse que ele anunciaria as coisas que hão de vir. E esse trabalho de anunciar o futuro, seja a profecia iminente ou a escatologia, ele só faz isso através da inspiração, tomando a pessoa e inspirando. Qual é a diferença de inspiração para iluminação? O pregador que vai usar a palavra revelada para pregar, ele está sendo iluminado para interpretar a palavra. Mas quando o Espírito Santo usa o pregador, que está iluminado pelo Espírito Santo, para pregar a palavra, para profetizar, para revelar intimidades da vida pessoal do ouvinte, ele já está ocupando a segunda postura do trabalho do Espírito Santo, que é a inspiração. Ele está usando o pregador, a palavra, para fazer revelações na vida pessoal do ouvinte. Se embaraçaste no seu assento e dizendo: uai, esse pregador, será que alguém contou a minha vida para ele? E com um pouco de reflexão ele verá que o pregador estava não só iluminado, mas estava inspirado. Mas normalmente, por praxe teológica, o pregador é iluminado e o profeta é inspirado.
Mas ambos podem ocupar a mesma postura, a mesma posição de ser usado como instrumento na mão do Espírito Santo e estar iluminado e estarem inspirados. Cristo o tempo todo esteve iluminado, esteve inspirado. Vários profetas se mantiveram dessa forma na história da humanidade. E nós hoje, semelhantemente, da mesma forma. Agora eu gostaria de fazer um comentário com relação a Mateus 12, 31 e 32, sobre o pecado imperdoável. Meus amados, esse texto revela tanta coisa, e é repetido em outros evangelhos também, que de maneira muito simples e objetiva, esclarece, derruba a barreira do preconceito e de tudo mais que possa existir neste mundo sobre essa questão. E além de simplificar a explicação sobre isso, porque nesse contexto é bem claro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. De cara aí nós vimos, em primeiro lugar, que pecado é uma coisa, blasfêmia é outra. Eu ainda acrescentaria, e abominação é outra. São três formas distintas de agravarmos contra Deus. Através do pecado, que é transgressão da lei de Deus. 1 São João 3,4. Blasfêmias e abominações. No plural, pecados, existem 10. Blasfêmias incontáveis. Abominações incontáveis. Agora, se colocarmos no singular, até facilita. Pecado, transgressão da lei de Deus. Tanto faz transgredir o primeiro, o último, o 10º, o 4º, qualquer um. Quando se fala em abominação, é porque temos consciência plena da lei e transgredimos por livre e espontânea vontade a lei de Deus, assim cometendo uma abominação. Porque se estamos conscientes e planejamos e executamos, nós estamos cometendo abominação. E a abominação não precisa de estar vinculada diretamente à lei. Está vinculada diretamente à relação da divindade com a humanidade. Porque se você tem consciência da luz na tua vida e prefere partir para as trevas, independente de estar transgredindo diretamente ou não a lei de Deus, você está cometendo uma abominação, porque você vê a luz e mergulha nas trevas. Isso é a abominação contra o Espírito Santo especificamente. É o único que não tem volta. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, e é simples e claro. Blasfêmia, palavra, expressão, está na alma isso. E se tratando de Deus, basta falar na consciência. Se proferir, acabou. Não tem volta. Você constrói tudo que é pecado na consciência e se autodestrói com as suas palavras. Jesus falou, com a medida que você medir, você será medido. E essa medida vem da língua para fora, da boca para fora. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem volta, é a pior de todas as situações. É réu de juízo eterno. As abominações, e é interessante, antes das abominações, todo pecado e blasfêmia será perdoado. Então as blasfêmias de um modo geral estão no mesmo nível das abominações, quando estão no plural. E está acima de pecado, porque é pior do que pecado. Ou, melhor dizendo, está abaixo, desce mais fundo. É a capivara com o nariz afogado. Pecado é a capivara com o nariz de fora, na lama do pecado. E a capivara afundou o nariz, aqueles mergulhinhos que ela dá na lama. Diria que são as abominações, né? E até as blasfêmias no plural. Quando pega a carniça lá no fundo, é a abominação plena. E as blasfêmias, o mergulho profundo. Agora, tem uma blasfêmia que não tem volta.
com o Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. Veja então a seriedade da missão do Espírito. Se a missão dele é tão séria, envolvida com salvação, que se você não aceita a salvação, você só tem o outro lado. Se você rejeita a luz, você só tem as trevas, ou só o precipício. O Espírito Santo nos mostra o abismo. Cristo é a ponte e o Pai é o universo eterno, sem pecado, é o outro lado que irá nos receber de braços abertos. O Espírito Santo está no mundo que está cheio de chiqueiro, mas que nenhuma vez o Pai entrou em nenhum chiqueiro para tirar ninguém. Mas o Espírito Santo foi lá e convenceu o filho pródigo. Veja o porquê que não tem volta quem blasfema contra o Espírito Santo, que ele faz o que nenhum membro da Santíssima Trindade fez. É a sua missão, é a mais árdua missão. Fazer trabalho missionário nos chiqueiros desse mundo. Cada lugar deste mundo que o Espírito Santo fala no nosso coração, na nossa consciência, para que abandonemos o pecado e sirvamos em espírito e em verdade. Ele nos faz voltar para o Pai. Ele nos faz reaceitarmos a conta que Cristo já pagou por nós. Ele nos convence disso. Por isso é tão sério a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso não tem volta. O quinto tema: a obra do Espírito Santo. Veja que o primeiro ponto aqui a ser observado é que nós temos uma parceria. Se analisarmos João 16:8, ele tem a função de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o mundo. Mas se analisarmos essa missão que o Pai teria dado para o Espírito Santo vir, e Jesus estava comunicando isso aos apóstolos, lembre-se que o próprio Filho disse aos apóstolos também que essa seria a missão deles também, quando ele diz: ide e pregai a todo povo, tribo e língua. Aqui nós vimos 3 mensagens angélicas. Aqui nós vimos o alto clamor, pregando a todo povo, tribo e língua. Aqui nós vemos a parceria do Espírito Santo com a igreja do indivíduo, a igreja do bloco missionário, a igreja universal aqui na terra de Deus. E qual tem sido o seu envolvimento, meu amado e minha amada irmã? O segundo ponto, nós vimos que tem uma missão específica do Espírito Santo e nossa. A nossa missão é nos envolvermos com Ele para obtermos poder. Força não adianta. É poder para fazermos esse trabalho. Tem pessoas que o Espírito Santo fala, mas precisa que o Espírito Santo use outro falador que consiga atingir de forma visível. Lembra do cajado de Moisés, lá no Mar Vermelho? É aquilo. Muitas vezes nós somos o cajado nas mãos do Espírito Santo. Se a pessoa só vê Moisés contar aquelas histórias, aquelas experiências pessoais que ele teve com Deus, não adianta. Precisa do cajado. Precisa de uma fala mais dura. Precisa de uma incisão mais direta. E isso da maneira certa, na hora certa. Deus posiciona os seus servos na vida dos seus escolhidos na história da humanidade. Nada acontece por acaso. E Deus usa essas pessoas para isso.
O terceiro ponto que eu abordaria aqui dentro dessa questão, abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos analisar aquele diálogo entre Cristo e Nicodemos para ver como que essa ilustração se torna tão impactante para a nossa compreensão deste tema então abordado. Se nós observarmos já a abordagem de Nicodemos e a abordagem de Cristo durante esse encontro, já começa a se entender muita coisa. Ali diz o seguinte: havia entre os fariseus, ou entre os judeus, um homem chamado Nicodemos. Este era mestre dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe... Antes de prosseguirmos na leitura, observemos o seguinte. Já vi muitas pessoas comentar daqui e dali que esse fato dele fazer uma abordagem noturna a Cristo, vir neste horário, ele teria feito isso porque teria vergonha de encontrar com Jesus durante o dia. Mas vamos olhar um lado sério dessa moeda, que muitos deixam de observar. Em primeiro lugar, ele é sábio, ele não é burro. É o que a Bíblia diz. Em segundo lugar, ele era mestre. Se ele era mestre, ele tinha ocupações, ele estudava, ele dedicava, ele era ocupado, ele era um trabalhador, ele tinha funções que o mestre naquela época era reconhecido como tal. E como tal, todo mundo queria ter ele junto, para ter sempre visões seguras das diretrizes comerciais, profissionais, políticas, religiosas, etc, etc. Então não tinha tempo para ir de dia. Terceiro, ele chega em Cristo e o aborda elogiando durante o cumprimento de forma elegante e educada e de nenhuma hipótese. Ele não bajulou. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele envolveu a igreja, ele envolveu a política, fariseu, envolveu tudo. A humanidade inteira que já tinha visto ele. E ninguém podia negar isso. Olha o nível que ele conversou com Jesus. Nós sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem profeta do passado, do presente, nem do futuro. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se somente a divindade, o Elohim, não estiver com ele. Pai, Filho e Espírito Santo. Vimos na lição passada que esse moço que deixou no céu a condição de Yahweh, o grande eu sou, manifestado na sarça ardente, e que também era confundido, chamado de pai aqui na terra, como nós vimos lá nos textos de Isaías na lição passada. Ele também às vezes era visto como pai, que era visto como anjo do Senhor, que era visto como arcanjo Miguel. Aquele projeto eterno de onisciência divina e de amor por nós formou esse novo projeto chamado de Yeshua Mashiach, que agora recebeu esse nome, que traduzido para nós, para nossa língua, português, Salvador ungido. Que no grego nós vimos Jesus Cristo, traduzido para o grego, para o português, Salvador ungido. Esse personagem que tomou essa versão criacionista, divina, eterna, no bloco do mistério da Santíssima Trindade, e se revelou a nós, e após a sua ressurreição se tornou uma identidade plena e suprema, se consumando como verbo, porque já existia, era ação, já existia na eternidade e fazia parte da eternidade, apenas se manifestou entre nós
nascendo da Virgem Maria, recebendo o sangue, o código genético dela nas suas veias, para sentir o peso do ranço do pecado e ele ser tentado em tudo e nunca foi pecado em nada, sentir isso de forma natural, sentir o que os descendentes de Caim e Abel sentiram e foi vitorioso em tudo e nos foi exemplo em tudo, com seus propósitos distintos. Ele veio sozinho, teve sozinho, no Getsemane sozinho, morreu sozinho, teve com os 12 sozinho, teve com todos sozinho, voltou para o céu. Só que ele não quer ficar sozinho. No Evangelho de João, capítulo 14, ele se revela dizendo que quer voltar para nos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Por isso ele nos deu a missão. E aqui ele tenta agora explicar para Nicodemos essa missão, que Nicodemos não estava dando conta de encaixar as peças. Interessante, meus amados irmãos, que durante a abordagem de Nicodemos, um dos motivos que fez Nicodemos se deslocar em direção a essa abordagem foi aquele desconforto santo que o Espírito Santo produz no coração dos escolhidos. Quantas e quantas vezes ele estava lá, ou esteve, naquele bloco farisaico, observando as mensagens de João, o Batista, e tentava encaixar tudo aquilo em tudo que ele conhecia em seu mestrado. Sabe, meus amados irmãos, Nicodemos, mais do que qualquer outro de seus dias, teve um desconforto muito grande por conhecer muito e ter a certeza que quanto mais conhece, mais cobrado. E a própria consciência o perturbava com isso. Por isso ele foi até Jesus. E queria saber realmente se aquilo precisava ser feito. Aquela humilhação, né? De um homem que alcançou tão grande. De um homem que alcançou tão grande espaço, conquistou tanto espaço no conhecimento e sabedoria do reino. Agora precisava realmente se humilhar, se tornar uma nova criatura, batizar, coisa que não existia. Por que disso? Ele não achou o quebra-cabeça, o encaixe. E foi atrás de alguém que ele tinha convicção plena, que revelou na sua abordagem que a divindade era com ele. Que Elohim estava com ele. Mal sabia ele, iria descobrir que um deles estava ali. O Filho. E o mais surpreendente, para surpresa e susto dele, que Cristo respondeu o que ele foi lá perguntar sem ele ter perguntado. E foi o maior susto, tenho certeza, que Nicodemos tomou em toda a sua vida. Ele ficou tão assustado de Cristo responder o que ele foi para perguntar sem perguntar, que a reação dele, por incrível que pareça, ironia do destino, foi de uma criança recém-nascida que aprendeu a falar há poucos dias. Fazer uma pergunta mais irônica e sem fundamento que possa existir para uma pessoa adulta. Jesus, respondendo-lhe aos elogios que ele fez, lhe disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode nem ver, Nicodemo. Olha que susto, meus irmãos. Não pode nem ver o reino de Deus. Você imagina entrar. Olha o peso, Nicodemos. Olha o peso, meu irmão e minha irmã. Se não nascer de novo, não vai nem ver.
E agora mesmo nós vamos ver o que é nascer de novo nessa história. São 3 batismos. Ou está pleno no Espírito ou não. Daqui um pouquinho. Aí vem então Nicodemos respondendo: Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura ele pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer de novo? Poderia voltar, Senhor, ao ventre da mãe? Nascer de novo? Jesus amorosamente, pacientemente explica para ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar não lá, ô Nicodemos. Acrescentou já o segundo batismo, viu? Se alguém não nascer da água e do Espírito, com E maiúsculo, observe esse detalhezinho aí, não pode entrar. No verso 3 ele falou que não pode nem ver, generalizando os 3 em um. Só deixou a ideia de nascer de novo. Agora no verso 5 aí, ele classifica 2 dos 3. E que na realidade tem 3. Porque quando fala em Espírito, está falando em 2 em 1. Nós vamos ver agora mesmo. Mas prosseguindo, no verso 6 em diante ele diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Verso 7: não te admireis de eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. No verso 8 ele entra com a doutrina do vento, que dá mais ênfase e mais impacto nessa busca fantástica desse mestre humano que estava atrás do mestre divino, para poder ser usado como instrumento vivo nas suas mãos mais e mais. Escutemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas ninguém sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com E maiúsculo. Essa doutrina do vento mostra o poder da intuição em nós, que é nada mais nada menos do que a voz do Espírito, quando entendida, compreendida em sua forma real e plena, e é correspondida. O Espírito Santo fala para você: telefona agora para o teu irmão, telefona agora para o teu pai, telefona agora para aquele doente, vai lá na penitenciária, vai lá no hospital, vai lá fazer o seu papel, que é o meu papel através de você. Essa é a doutrina do vento. A intuição plena, ouvida, compreendida e recebida e executada. Parceria com o Espírito Santo. E Nicodemos entra no verso 9 e pergunta: mas como pode ser isso, Senhor? Engraçado que Jesus entra, ele não quis ironizar nada, mas chama a atenção dele para ele cair a ficha, que a ficha da gente que é pecador, que é mortal, ela não é uma fichinha perfeita, né? Porque a boca do cofrinho é meio enferrujadinha pelo pecado, pelos fantasmas da vida, pelas frustrações da vida, né? Pelos nossos medos. Mas nós devemos lembrar que dentro da gente tem esses medos, esses fantasmas, frustrações, esses defeitos, mas tem também gigantes, virtudes, coragem. Basta tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, que um supera o outro, de preferência que o gigante supera a miudeza do medo. Deus não levantou Golias para matar Davi, ele levantou Golias para honrar Davi. E Davi sendo honrado, aquele baixinho,
Quem seria honrado seria o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Por isso os nossos gigantes precisam serem acordados para que Deus possa ser louvado e honrado através das nossas escolhas, feitas de forma correta no caminho da luz. Por isso que Jesus então, no verso 10, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que ouvimos e damos testemunho daquilo que temos visto. E tu não acredita no nosso testemunho? Observa que o que ele fala aqui no verso 11, ele envolve, Cristo se posiciona em igualdade com todos os mortais. Nós ouvimos, nós testemunhamos. E envolve Nicodemos no mesmo perfil de igualdade. Só que nessa, ele dá uma lixadinha na boca do cofre da moeda descer. E ele diz claramente no verso 12, para a moeda acabar de descer, se eu vos falei de coisa terrestre, você não entendeu? Como você vai entender das que eu vou falar agora? Mas como você vai entender se eu te falar das celestiais? Aí ele vem com impacto maior. No verso 13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão esse que desceu ao céu, o Filho do Homem, o Salvador ungido, esse que ninguém no universo conhece ainda, mas que está aqui, está fazendo a sua missão e se fará conhecido em todo o universo após a ressurreição. O unigênito de Deus, o único da espécie. De cara, no verso 14, ele mostra o impacto dessa revelação. Cita a profecia de Moisés, que Moisés não entendeu e não ousou especular na época. Se ousou e se especulou, sumiu junto com outros livros da Bíblia que também já sumiram. E um dia nós vamos conhecer. Mas Moisés, não temos nada revelado que ele tenha especulado naquela ocasião sobre isso. Quando as pragas das serpentes abrasadoras atacaram o povo de Deus, e ele corre no santuário para suplicar misericórdia pelo povo que vinha morrendo com as serpentes abrasadoras, Deus dá uma missão mais estranha de toda a revelação sagrada. Rapaz, você vai fazer uma serpente de fundição de metal. Pensa que paradoxo frente ao segundo mandamento da lei de Deus. E vai colocar numa haste, no madeiro, por lá no deserto, e você vai fazer uma fundição de uma serpente. Não é de cordeiro não, que representa o sangue de Cristo, a bondade, o amor e a misericórdia de Cristo. Não, você vai fazer de uma serpente. Sabe por quê? Porque a serpente, só ela, e quem ficar no time dela, por livre e espontânea vontade, vai morrer a morte eterna. E o amor de Deus é tão grande que ele vai ocupar o lugar da serpente primeiro, para mostrar para todo mundo que é invocado com serpente o que vai acontecer se não tiver pecado e aceitar ele, e por outro lado, se tiver pecado, nunca mais vai sair da sepultura. Apocalipse 1:5 confirma isso. Paulo também, em 2 Coríntios 5:21, diz que Deus o fez pecado por nós. Paulo entendeu isso. Nicodemos pôde entender a partir desse diálogo, dessa abordagem, que aquele unigênito, que é revelado dentro desse contexto aqui para ele. Então, logo que ele fala de Moisés, que ergueu a serpente no verso 14, e aí o verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque qualquer que nele crê, não ia ter que morrer aquela morte. Que aquela morte ninguém sairia. Ele ia suar sangue sabendo da morte que ele ia enfrentar, mas com a convicção e a certeza da vitória. Aí o verso 16, a revelação suprema do único da espécie, que é o principal impacto de todo esse contexto da revelação sagrada. Deus amou, porque é uma conclusão, é uma resposta conclusiva, porque, emendado, Deus amou o mundo, Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo o universo passaria a conhecer a suprema bondade, misericórdia e o amor de Deus. O amor ágape, que até o que ele suportou, até o que ele fez, para que eu e você obtivéssemos a salvação. E ele ainda fala mais no verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, não foi para julgar o mundo. A missão dele aqui foi pagar a conta, foi nos convencer, foi nos consolar. O mesmo que é a missão do Pai, o mesmo que é a missão do Espírito. E o verso 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no unigênito. Presta atenção nessa palavra. No unigênito do Filho de Deus. E aí no verso 19 em diante, ele vira Nicodemo de uma vez, como vira eu e você. Sabe qual que é o problema da humanidade, Nicodemos? É que o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram ficar debaixo da sombrinha do que ficar com o corpo. Uma coisa é sombra da divindade, outra coisa é a divindade viva. Entende, irmãos? As pessoas queriam ficar com as tradições, com o cerimonialismo, com os ritualismos, e continua essa doença, essa praga. E como faz? Ele explica aqui, no verso 20. No final do verso 19. Porque as suas obras eram mais. Mas quando entra no verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se ele vem para a luz, as obras não vão ser reprovadas. Como diz o verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de serem manifestas as suas obras, porque elas são feitas em Deus. Meus amados, Nicodemos entendeu. Lá no Getsemane, Cristo enfrentou uma situação terrível. Ficou sozinho. Durante os julgamentos ele ficou sozinho. Mas na sua morte, só Nicodemos e José de Arimateia se exporam de forma autêntica e aberta e providenciaram a sepultura do unigênito de Deus, que em muito breve seria ressuscitado, o único da espécie, com a única ressurreição do universo, porque ressuscitou da morte eterna, para definitivamente salvar a mim e a você. Sexto tema, cheios do Espírito. Aqui, para finalizar, eu gostaria de apresentar a única forma de estarmos cheios do Espírito, com E maiúsculo, como nós vimos na revelação da abordagem de Cristo com Nicodemos e Nicodemos com Cristo, que ele explicou sobre as coisas celestiais. Ele explicou o que significava a plenitude do Espírito, a intuição, a razão e o projeto executado dessa parceria. São três formas, são três os batismos: batismo na água, batismo no Espírito, batismo no fogo. Veja bem que em todas essas três formas de batismo, ele, o personagem, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele nos convence das três
É função dele nos convencer, de aceitar, de converter e de se envolver no evangelismo. Batismo na água, no Espírito e no fogo. O próprio Cristo disse que queria se envolver, como ele queria estar envolvido e pôr fogo no mundo com esse batismo. Ele nos convence a aceitar a Deus e por isso tomamos imediatamente a decisão, como Filipe tomou um dia e fez o eunuco tomar outro dia. E de imediato batizou. Não tem blá 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 e conversinha não. Aceitou, vem cá. E pá, já assume ali um compromisso santo, não é humano. Está feito. Segundo, ele convence o escolhido a converter, se tornar nova criatura. Ou seja, sair de dentro do tanque batismal como nova criatura. Ele convence naquele ato. E muitos já foram até lá já convencido e mudado. Batizou para cumprir ritual como o próprio Cristo. Convém que se cumpra a Escritura. Dá exemplo. Então ele foi lá. E Nicodemos também. Estava exatamente na mesma situação. E quantos, meus amados, e ele convence do terceiro passo, que é o envolvimento. Veja bem, se você aceitou, batizou, e agora não se torna nova criatura, você só tomou banho. E banho não precisa de tanque batismal, pode ir no chuveiro. E quantos que batiza, mas não converte. São cristãos imaturos a vida inteira. Literalmente infantes bebendo leite a vida inteira. E tremem de medo de comida sólida. Tem pavor de comida sólida. Medo de indigestão. Mas precisa. Porque ela que faz você crescer. Batismo no Espírito Santo, conversão. Porque a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se você batiza, mas não se torna nova criatura, você não vai se envolver nessa onda de convencer nem você mesmo, quanto menos as pessoas ao seu lado, não é mesmo? E por último, a se envolver no fogo. O Espírito Santo desceu em forma de fogo, língua de fogo. Alto clamor é fogo. Meus amados irmãos, se você observar um outro ponto de vista, o primeiro ponto de vista são esses 3 batismos. O segundo ponto de vista, chuvas. Se você pegar o capítulo 2 de Joel, o verso 23, olha o que diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque eles vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, tanto temporã e a serôdia, como dantes. Como nós vimos que isso aqui está se tratando do Espírito Santo? Prova, no próprio contexto, se você ver o verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, com E maiúsculo, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Está se tratando do Espírito Santo, meus amados irmãos. No Pentecostes ele caiu em forma de chuva para preparar o solo para receber a semente do Evangelho. Temporã, chuva para o plantio. O alto clamor de Apocalipse 18, serôdia. Agora o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês aqui é que no João capítulo 20, verso 22, tem uma revelação especial para muitos. Uma antecipação dessa serôdia. Houve uma antecipação da temporã para aqueles apóstolos, que é isso que nós vamos ler aqui, mas o mesmo se aplica a nós também, que nos envolvemos no apostolado adulto desse chamado maravilhoso. Esse assopro antecipado que Jesus deu
Ele antecipou a temporã para aqueles apóstolos e antecipa a serôdia para nós. Daqui e dali não tem pessoas carregadas do poder do Espírito Santo? Quantos espalhados? Às vezes alguns têm a tendência de querer pensar que é só ele, como Elias um dia pensou. Mas não é. Quantos que tinham, que ele nem tinha noção que não tinha dobrado os joelhos a Baal? Meus amados, Deus tem muitos espalhados sobre a face da terra. E nos capacita de forma antecipada, principalmente na revelação sagrada, no evangelismo, para de forma impactante convencer e levar almas aos pés de Cristo, que é o mais importante. Milagres e outros dons é importante, mas a concentração maior dentro do alto clamor é do convencimento, que sem convencimento as pessoas não tomam providência. E se tomarem, nós não podemos, por tradições religiosas, ficar enrolando, empurrando com a barriga, protelando decisões por causa de regras, por causa de inventivas, de tradicionalismos, criando regras em cima de regras, atrapalhando a obra de Deus. O evangelismo é uma via de mão dupla. Pessoas indo e pessoas vindo. Esse que estão vindo desistiu, apostatou. Quem está indo, é indo, pré-luz. Se está criando regra, está vindo. Se está exercendo a missão, está indo. Onde está você, afinal de contas, igreja? Onde está você, meu amado irmão? Onde está você, meu amado líder? Para finalizar, o 7º tema: o Espírito Santo era o mais alto dos dons. Eu tomaria a última frase aqui do último parágrafo do manual, que é uma citação do Desejar de Todas as Nações, página 671. É o Espírito, com E maiúsculo, que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Que o trabalho do Espírito Santo nos torne também, pela nossa decisão de aceitá-lo, eficaz na causa do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Querido Senhor, toma-nos em tuas mãos como instrumentos vivos, plenos do revestimento do teu Santo Espírito, com os 3 batismos, e faça-nos, Senhor, pela tua graça, a realizarmos a tua vontade, a nos conduzirmos sempre em teus caminhos e sempre dispostos, alegres e prazerosos em fazer a tua vontade. Abençoe cada lar aqui representado, perdoando as nossas faltas e pecados e nos envolvendo nessa grande obra de luz, de evangelizar o mundo ao nosso redor, preparando-nos para a breve volta de teu Filho amado. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.